Você realmente conhece a Deus? Olá, tudo bem? É Renato do Instituto Melhor de Nós aqui. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre Deus, sobre conhecer a Deus. E para você conhecer a Deus, eu vou te passar alguns passos aqui. E ao findar desses passos, você vai entender se você realmente conhece a Deus ou se você pensa que conhece a Deus. Então a primeira coisa que eu queria falar para você é um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Olha o que esse versículo vai nos ensinar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que quem se aproxima dele creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então a primeira pergunta que fica aqui: você tem fé em Deus? Você acredita realmente, a sua fé, ela realmente está depositada em Deus, ou você não sabe direito? Então a primeira coisa que a Bíblia mostra para nós acreditarmos em Deus é eu ter fé. Você tem fé em uma pessoa que você tem confiança, em que você acredita. Você vai pegar uma pessoa que você não sabe se é um ladrão e vai dar chaves à sua casa? Não vai. Como você vai orar, por exemplo, para Deus curar uma enfermidade, para Deus abrir uma porta de emprego, e vai confiar e esperar se você não tem fé naquele Deus? Como você vai entregar a sua vida, vai mudar a sua forma de viver, para viver uma vida no Evangelho, uma vida mediante a palavra de Deus, se você não acredita direito naquele Deus que você está falando? Então, o primeiro ponto é ter fé, certo? Se você tem fé, você confia no que Deus fala, tá? Mesmo que você não entenda, mas se Deus orientou, você faz porque você acredita, você confia, é o primeiro passo. Uma das coisas que eu gosto de ilustrar bem para poder exemplificar essa questão da fé é o Abraão fingido e o Tomé verdadeiro. Às vezes na igreja e na vida da gente, fingimos ser Abraão, enquanto na verdade somos Tomé. A Bíblia ensina que Abraão ele foi o pai da fé. Tomé não. Tomé, quando ele chega em uma certa ocasião, os discípulos falam assim: olha, Jesus ressuscitou e esteve aqui. Tomé não acredita. Ele fala assim: eu não acredito. Se eu não o ver, eu não tocar nele, eu não acredito que ele ressuscitou. Olha só, Tomé não foi para o inferno por causa disso. Tomé não perdeu a salvação por causa disso, tá? Agora, se Tomé fingisse que acreditava, mas no coração ele não acreditasse, ele poderia ter um prejuízo muito grande. Às vezes na igreja eu não acredito em certas coisas, mas para me manter bem entre as pessoas que estão ao redor, o que eu faço? Eu finjo que acredito e continuo sem acreditar. Enquanto você finge que não acredita, você nunca vai aprender. Enquanto você nunca vai aprender, você nunca vai ter intimidade com Deus. Outro versículo agora sobre conhecer a Deus. Tiago fala assim, olha: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Agora que eu sei que eu tenho que ter fé para acreditar em Deus, para conhecer a Deus, eu tenho que me aproximar dele. Quando você aceita Jesus, você não vai passar por uma lavagem cerebral. Você não vai sair uma pessoa, um exemplo só, que é traficante, foi lá, levantou a mão, aceitou Jesus e agora já sabe tudo do Evangelho, já conhece a palavra de Deus. Não. É um processo. O primeiro processo, depois que você aceitou Jesus, você vai ter que ter fé. Agora que você tem fé, você realmente conhece, você vai procurar se aproximar de Deus. Porque se você não procurar aproximar de Deus, você nunca vai conhecê-lo de verdade. Você vai ter impressões de Deus. Exemplo, já viu pessoas que só vivem de experiências dos outros? Tem pessoas que você vai conversar, ele conta para você 1 hora de testemunhos, mas só testemunho que as outras pessoas tiveram. Olha, fulano teve isso, fulano foi curado daquilo, fulano, Deus abriu a porta, mas ele não tem a sua experiência, ele ainda não alcançou essa experiência com Deus, tá? Então a palavra fala assim, Tiago nos orienta, que eu tenho que chegar a Deus e ele se achegará a mim, ou seja, quanto mais eu procuro me aproximar de Deus, mais eu descubro sobre Deus. Quanto mais
intimidade, mais comunhão eu procuro ter com Deus, mais eu aprendo sobre Deus. Como eu procuro me achegar a Deus? Eu me achego a Deus em oração, louvor, quando eu estou louvando ao Senhor, quando eu estou adorando, consagrando a minha vida, jejuando. Essas coisas me levam, me aproximam de Deus. Quanto mais eu tiro o meu devocional, quanto mais eu entrego a minha vida a Ele, mais intimidade eu vou alcançar com Ele. Oséias também diz o seguinte, Oséias fala assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Porque conheçamos e prossigamos. Não é que você conheceu totalmente aqui e vai prosseguir. Não, é isso aqui, ó, a vereda do justo é um caminho que vai seguindo. Então, se você hoje começou a conhecer a Deus, você começou a entender o que é aceitar a Jesus, o que é viver as experiências que Deus tem para a sua vida, você começou a viver a obra de Deus, Deus começou a falar com você, começou a te dar dom espiritual, você começou a ter alguma intimidade, de repente você começou a falar língua estranha, você, não sei, você foi na igreja e começou a sentir a presença de Deus, o Espírito Santo te orou. Isso é muito bom. Você foi orar e você orou hoje 5 minutos, amanhã você orou, quando você pensou, passou 10 minutos. Isso é muito bom, mas não tem um fim. Você não tem um momento que você já sabe tudo de Deus. A palavra nos mostra que quanto mais você busca, mais você aprende. E quanto mais você conhece, mais você vive melhor aqui. Tá? Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos entender mais sobre a nossa vida. Há pessoas que entendem que conhecem a Deus porque foram curados de alguma coisa. Há pessoas que entendem que conhecem a Deus porque um milagre aconteceu na vida delas, né? E na verdade, irmãos, isso são sinais que Deus faz. Por exemplo, quando Jesus estava na terra, o que acontece ali? Jesus ele curou muitas pessoas. Nem todas as pessoas curadas voltaram, aceitaram Jesus, seguiram a Jesus, né? Então, quando Deus cura, é um sinal. Mas isso não faz você conhecer totalmente a Deus. Isso faz você entrar no reino, você conhecer a princípio, superficialmente a Deus. Mas então, quanto mais você continua entendendo, você continua buscando, mais Ele vai se revelar a você. Tá? Comenta aí embaixo se você já passou alguma experiência de conhecer a Deus, alguma experiência profunda com Deus, né? Se alguma vez você já teve algum arrebatamento, ou se você já teve alguma experiência marcante que Deus falou com você. Coloque aí, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi legal para você, eu peço que possa estar se inscrevendo, deixando o seu like aí para estar ajudando o canal, tá bom? E compartilhe com seus amigos para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo, principalmente novos convertidos que têm muitas dúvidas acerca de Deus, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.